Há pouco tempo atrás eu comecei a jogar o Blox Fruits. Certamente você sabe que esse joguinho aqui é bem conhecido. E como já é do ano passado que alguns de vocês vêm me pedindo pra refazer esse game, não deu pra ignorar por mais tempo. Principalmente depois de eu pegar 300 levels do meu primeiro dia jogando isso. Eu tenho um problema com MMO. Mas chega de falar e bora refazer o Blox Fruits. Eu queria fazer o jogo de um jeito bonitinho, então eu acabei não usando o Roblox Studio, que é a engine do Roblox, e usei a Unreal, que dispensa apresentações. E já logo de cara eu comecei a fazer o oceano. No Blox Fruits o que mais tem é água, então eu precisava fazer isso antes de começar qualquer outra coisa. Por sorte, fazer isso aqui é muito fácil. Com água pra todo lado, eu comecei a criar a primeira ilha do jogo. Ela é bem simples. E depois de dar um relevo nessa ilha, eu tive que pintar ela. No Blox Fruits, tudo é verde e quadrado, mas aqui eu quis fazer de um jeitinho diferente. Eu usei 3 camadas de pintura pra deixar meio que natural. Uma mistura de terra com areia da praia e grama. E já tava ficando parecido com uma ilha. Só que faltava um pouquinho de vegetação pra ficar mais convincente. É por isso que eu adicionei essas árvores e grama que você tá vendo aí. E essa parte foi meio chatinha porque eu tive que configurar tudo certinho pra não carregar 1 bilhão de folhas e travar o jogo todo. Mas até que tava ficando agradável, tinha até umas bananeiras ali. E sim, eu coloquei um boneco do Roblox todo musculoso como o jogador. Mas eu vou mudar depois. Alguns moinhos e casas espalhadas, e eu já tava satisfeito com a minha primeira ilha. Tava bom até demais, então eu comecei a fazer a segunda. E olha, também nem foi grande coisa, eu só fiz um laguinho no meio, coloquei uma ponte chinesa que eu encontrei e adicionei uma vegetação. Nada muito bem trabalhado. Daí me restava colocar o pier, que é essa estrutura no Blox Fruits onde os jogadores compram o seu barco. E sim, eu sei que parece ter sido rápido o que eu fiz até agora, e até que foi, só que o difícil mesmo vem agora. Como tudo ali de longe não parecia ser do Roblox, no mínimo o boneco tinha que ser. Utilizando o Roblox Studio, eu consegui exportar alguns modelos padrão do joguinho, mais especificamente o do Luffy. Blox Fruits, Luffy, você entendeu. Não demorou muito para baixar algumas animações da Mixamo e configurar o movimento delas na Unreal. O problema mesmo foram as skills. No Blox Fruits, cada fruta obviamente possui skills diferentes, o que significa que sempre que o jogador comer uma nova fruta, as suas skills mudam. Então naquele momento eu precisei decidir quais frutas eu iria fazer no meu Blox Fruits. E caso você ainda esteja incomodado com esse Luffy careca, ele não tá ali à toa. Fruta da borracha. Parecia uma baita ideia a princípio. Vai ser legal. É um homem borracha. As habilidades dele são de esticar os braços. Não deve ser difícil fazer isso. 2 dias depois, tentando animar um único soco. Era isso que eu tinha. Eu não sei animar. E eu nem preciso explicar que animação e programação são 2 coisas diferentes, assim, muito diferentes. Mas passando um pouquinho de pano, até que ficou jeitosinho, rapaz. Depois de mais algumas horas eu também adicionei essa animação para uma outra habilidade, um tipo de soco duplo que também tem no Blox Fruits. E por último, essa rajada de socos aqui. É claro que eu tive que criar os efeitos visuais de velocidade e impacto que você tá vendo aí, mas usando a Unreal isso é bem fácil de se fazer. O que eu precisava mesmo nesse momento era programar de fato esse combate. No joguinho das frutas, o que eu mais fiz foi bater em NPC. Toda a ilha tem um monte deles, e essa é a forma de você subir de level no jogo. Você pega uma missão, que é bater em NPC, bate nos NPC, ganha XP por isso, e upa seus levels da forma que você quiser. Muito simples. Então, sem enrolar, eu criei uma classe básica de um inimigo e programei a animação de soco pro personagem e também pra ele. Eu também tive que criar essas barras de vidas aí pros dois, porque senão eu não ia saber se as colisões estavam funcionando e se realmente estava acontecendo um combate ali. Parece que não tá funcionando, mas acredite, tá sim. A partir desse ponto eu resolvi dar uma skin pra esse bandido, porque ele tava meio... ele não tava muito interessante. Nesse meio tempo eu também coloquei um chapéu no Luffy, porque não dá pra ele ficar careca pra sempre. Daí foi só programar as colisões de cada skill e computar o dano delas nos NPCs. Como existem mais frutas do que eu posso lembrar, no meu Blox Fruits não podia ter somente uma, então eu decidi fazer pelo menos mais uma delas. E a escolhida da vez foi a Flame.
ou fruta do fogo. Muitos dirão que eu escolhi essa fruta porque os ataques dela se resumem em bolinhas de fogo, e isso seria muito mais fácil de se fazer do que uma fruta que te transforma em um dragão. E eu não vou mentir não, eu mal consegui animar um soco. Como é que eu vou fazer um dragão? Mas sem chorar muito, eu programei também os 3 ataques da minha frutinha do fogo no meu Blox Fruits. Eu até que tentei sim me basear no jogo original. A primeira seria os tiros de fogo, onde basicamente o jogador atira várias bolinhas de fogo. E não teve muito segredo não. Eu literalmente programei uma esfera para ser atirada na direção que o player quisesse e adicionei uma partícula de fogo nela. A segunda até que é bem parecida, só que é somente um tiro e ele meio que explode quando bate em alguém. Já a última eu tava sem criatividade e programei uma explosão de fogo que dá só muito dano mesmo. Ah, Oda, mas tem a skill que voa, os bonecos voam no Blox Fruits. Eu sei disso. Só que eu sou um youtuber e eu preciso postar vídeo. Não dá pra fazer tudo em um vídeo só. Mas se você quiser ver outras frutas e também outras skills, deixa aqui nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Mas chega de falar. Agora faltava o sistema de progressão de level. E eu não vou mentir, ele é bem simples. Tudo o que eu fiz foi criar uma HUD com o dinheiro que o jogador tem, o XP, vida e energia, e linkar esses valores ali com as variáveis do jogador. Dessa forma, toda vez que eu derrotava o inimigo, por exemplo, ele me dava uma quantidade de XP. E isso era atualizado automaticamente. Só que não é somente isso, eu também tive que fazer uma outra interface, onde o jogador pode usar os pontos que ele ganha toda vez que ele sobe de level. Ele pode upar o dano das frutas, a energia e também a sua vida. Trabalhar com multiplayer não é a coisa mais fácil do mundo. Existem N motivos para fazer você ficar maluco enquanto configura um modo online. Resumido de uma maneira bem tosca, toda ação de movimento, skills e sons que o meu personagem tem dentro do jogo deve ser replicada também no servidor. E isso gera muitos problemas. Eu poderia ficar pelos próximos 5 minutos contando sobre os dramas que eu passei para configurar isso daqui. Mas você não quer ver isso que eu sei. Então eu vou pular para uma parte onde está funcionando tudo perfeitamente e fingir que eu nunca errei e que eu sou um deus da programação. Como existiam 2 ilhas e o jogador tomava dano ao encostar na água, eu precisava de um barco para poder navegar nessas águas misteriosas. E o que eu fiz foi usar as configurações básicas da própria Unreal para colisão com a água. Eu criei essa coisa horrenda aqui e como eu não mexi em configuração nenhuma, o barco mais balançava do que andava, mas estava funcionando, e isso é o que importa. Depois de adicionar os NPCs na segunda ilha, eu também criei alguns serfões para dar mais sentido para a gameplay. Isso sem falar nos efeitos sonoros das skills, level up e tudo que tinha direito. E tava lindamente lindo, funcionando no meu computador. Eu conseguia criar o modo online e jogar comigo mesmo. O problema foi quando eu chamei os meus amigos para isso. Por algum motivo, quando outra pessoa tentava entrar no meu servidor, ela se conectava, porém não entrava no mapa. E esse foi o maior problema do jogo inteiro. Por mais que tudo estivesse programado certinho, alguma coisa por debaixo dos panos não deixava o multiplayer funcionar. Eu não conseguia entender, eu já tinha feito jogos assim antes na Unreal e sempre funcionou. E aparentemente ninguém teve um problema tão específico assim. Mas depois de analisar cuidadosamente um log de mais de 500 linhas, eu finalmente descobri que especificamente a versão 5.1 da engine não consegue identificar uma rede VPN. Eu não sei o porquê isso acontece, mas acontece. Mas a única coisa que eu precisei fazer para resolver esse incrível problema foi executar uma linha de comando diretamente na Blueprint, passando o IP verdadeiro da minha rede. Olá, amigo. Olá. Bom, eu acho que vocês já uparam os levels aí. Tá, é o seguinte, se vocês segurarem o Alt, vocês vão liberar o cursor do mouse. Vocês podem clicar em status e upar o level da Blox Fruta de você. Caramba, mano! Dá pra acessar o WhatsApp por aqui. Esse colega aqui, ele vende blocos frutas, entendeu? Era 10 conto. Tem 2 frutas dos blocos, frutas boas que a gente vende, a da borracha e a da chama. Comprei, ok. Eu virei um viado. Apareceu 3 teclas pra mim, ZXC, mano. Pera aí, vem cá, velho. Mata esse caraca aqui. Muda. Nossa, meu Deus, som de effect, cara. Eita, miséria! Deixa eu dirigir, vai, eu vou dirigir. Sai!
Com licença, senhoras e senhores.